O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, que corre o risco de ter seu passaporte apreendido pelo MSTF. A notícia sempre escreve STF, tá, gente? Eu vou explicar. Quando eu falo MSTF, eu, Thiago Pavinato, ainda estou aqui, digo MSTF por quê? Sabe o MST do Sem Terra? Que são aqueles que invadem, dizem ocupam, né? Tomam posse de algo que não lhes pertence criminosamente. Com violência. Eles não têm o título, eles não têm a qualificação jurídica para estarem naquela terra, mas eles se apossam daquela terra. Eu digo MSTF porque da mesma maneira que os sem terras invadem e ocupam uma terra que não é deles, estes ministros que hoje compõem o prédio do STF invadem, ocupam e se apossam de cadeiras que não poderiam ser suas porque não atendem aos critérios jurídicos. Para mim, o maior jurista que eu já conheci foi o professor José Carlos Moreira Alves, de quem eu sempre falo. Foi ministro do STF, morreu em 2023. Com desgosto, em razão daquilo que o STF se tornou em MSTF. E ele ensinava o seguinte: o STF não é o prédio, o STF não é a folha carimbada. O STF é uma instituição. E essa instituição é formada por 11 brasileiros de notável saber jurídico. De maneira que, se o prédio em cuja entrada está escrito Supremo Tribunal Federal tem suas 11 cadeiras ocupadas por menos de 11 brasileiros que não detêm notável saber jurídico, nós não temos um Supremo Tribunal Federal e é por isso que eu digo MSTF, com toda a propriedade de um pupilo daquele que foi um dos maiores ministros da história dessa instituição tão importante para o Brasil. Então, o Eduardo Bolsonaro está na iminência de, se voltar ao Brasil, ter o seu passaporte diplomático, porque é um deputado federal, apreendido pelo STF. Então, ele decidiu permanecer nos Estados Unidos e tirar uma licença do mandato parlamentar na Câmara. Em vídeo postado nas redes, Eduardo Bolsonaro disse que vai morar nos Estados Unidos para tentar libertar o Brasil das mãos de Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que ele disse. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Professor Marcelo Sono, eu quero começar discutindo contigo essa questão. Que, em primeiro ponto, licença sem remuneração, nobre. Porque a gente vê muita gente indo para outro lugar recebendo. Isso acontece muito com gente que é concursado no Judiciário e no Ministério Público, juízes e promotores, que se licenciam para fazer pós em Madrid, em Barcelona, né? E a gente sabe a pós que eles estão fazendo, recebendo os salários e as benesses de juiz e promotor, etc. e tal. Então ele está se licenciando sem remuneração. É um sacrifício pessoal.
Por outro lado, nós vínhamos discutindo ao longo das últimas semanas aqui a questão da importância de Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Internacionais da Câmara. O que nós não teremos mais, porque há o rompimento desta oficialidade. Em terceiro lugar, ele vai continuar lutando contra os abusos do Alexandre de Moraes. Mas valendo lembrar que o irmão de Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio, a quem eu respeito muito, é um senador da República e poderia fazer muito mais do que o irmão, estando Flávio no Senado. Como é que você vê essa conjuntura, professor? Pavinato, inicialmente, eu acho que tem que ser visto dentro de uma postura de um planejamento estratégico. As pessoas poderiam dizer que ele está indo nos Estados Unidos, que isso não seria um ato de bravura. Eu acho que é. E eu vou te dizer por qual razão. O que estava sendo cotado? Ele assumia a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional com o papel de trazer os acordos que foram assinados entre Brasil e China, em especial para tratar da questão nuclear, para a questão tecnológica, para tratar da questão industrial. E isso acabaria demonstrando todo o avanço que poderia estar sendo feito, não porque os chineses são burros, mas porque há indivíduos que são mau caráter aqui no Brasil, que estão entregando aquilo que é um patrimônio da sociedade brasileira por interesses pessoais e por necessidade de poder. Então, essa era a grande questão. Aí fica a seguinte condição. Se o Eduardo Bolsonaro vem, ele volta e assume, muito provavelmente seria cassado, sim, o seu passaporte. Por qual razão legal? Isso é irrelevante, porque a legalidade não tem mais relevância no Brasil. A única coisa que tem relevância é o poder daquele que toma a decisão de acordo com as suas necessidades pessoais. Que é quem? Plano geral alemão. Você sabe, Shimoka, como a gente faz? Quando eu já viu o filme do George Orwell, em 1984, fizeram o filme a partir do livro, e toda vez que o grande irmão aparece, o povo toca uma musiquinha, o povo fica assim e faz assim com a cabeça. Então toda vez que eu falo o nome dele, a gente faz aqui. Ele, o ministro Alexandre de Moraes. Muito bem. Então, certamente vai ser apreendido o seu passaporte. Eu acredito que também farão de tudo para prendê-lo. E hoje, a possibilidade de alguém que é preso poder, sei lá, entrar em depressão na cela, eu sempre falo isso, se suicidar com 4 facadas nas costas, ou alguma forma, sei lá o que, é muito alta essa probabilidade, porque a depressão acontece, tá? E ele não deveria correr esse risco. Qual é a questão estratégica, então? Ele moralmente está dizendo, eu não vou receber nada do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, pela minha função. Eu vou falar, o que eu já vi no direito, professor, de suicídio, de gente que se matou com 2 facadas, sendo que a primeira foi a fatal, você não tem ideia. Eu imagino. Eu imagino. E poderia acontecer isso com ele. Qual é o plano estratégico? Está sendo cotado para assumir a comissão o deputado Zucco, que é alguém leal e que é um indivíduo que segue exatamente dentro dos parâmetros da oposição. O que significa que vai ser mantida aquela perspectiva de exigir que os acordos sejam demonstrados. E, nesse sentido, é importante ter o Eduardo Bolsonaro, sim, nos Estados Unidos, porque ele é uma personagem que é importante e é bem recebido pelo governo Trump, porque ele é amigo pessoal de muitas das personalidades que compõem o governo Trump. É importante porque ele vai poder fazer o contato e a ponte direta com o parlamento, ou melhor, com o Congresso americano, seja com o Senado, seja com a Câmara dos Representantes. Ele vai poder fazer contato direto com governadores nos Estados Unidos, vai poder fazer o contato direto com membros das forças policiais norte-americanas, vai poder fazer o contato direto com membros da Interpol para mostrar toda a confusão que nós vivemos no Brasil. Então, nesse sentido, ele está absolutamente certo. Por quê? Porque ele tem um sucessor aqui. E esse sucessor é o Zucco, que vai cumprir, eu acredito, pelo amor de Deus, né, Zucco? Não vai nos decepcionar, tá? Ele vai cumprir exatamente aquilo que é necessário, que é exigir que todos os acordos sejam apresentados na Comissão de Relações Exteriores, porque é isso que vai revelar passos importantes que estão sendo dados pelo governo brasileiro que vão submeter a nossa sociedade. E, inclusive, isso vai poder demonstrar para os norte-americanos os avanços que estão sendo feitos pelos adversários dos Estados Unidos, mas, em especial, os inimigos do Ocidente. Porque o Ocidente, ele tem um conjunto de pilares. Os Estados Unidos é um dos pilares. Israel é outro pilar.
São pilares que não podem ser abalados, têm que ser mantidos. E nesse sentido é importante, ele está lá fazendo essa ponte. Moralmente, ele já deu um show quando ele disse, vou estar aqui e não quero nenhuma remuneração. A licença dele é temporária, ele pode voltar. Portanto, ele tem um prazo para decidir se ele continua fazendo o que ele se propõe, que é ser a ponte, e voltar, ou então ele continua e renuncia definitivamente. O que importa é ter essa ponte, esse pilar estabelecido nos Estados Unidos e aquele que vai ser o sucessor dele aqui, que é o Zucco, em quem eu deposito fé. Não tem só o Zucco, você tem o Salles, você tem o Sanderson, você tem a Bia, você tem um monte de gente lá. Tem várias pessoas que podem assumir e poderiam cumprir exatamente. É igual, mais ou menos igual a advocacia, né? Uma coisa é o advogado que não perde prazo, ele sempre se manifesta protocolarmente. Outra coisa é o advogado que está todo dia no fórum tentando despachar com o juiz. Esse geralmente consegue um resultado mais efetivo para o cliente. E o Eduardo Bolsonaro, ele parece agora, a mim pelo menos, a figura desse advogado que está lá no fórum, né, não dando descanso diuturnamente no pé do juiz para pedir alguma coisa. Tem uma manifestação do PL, o partido do Eduardo Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, ele disse o seguinte: é com tristeza que recebemos a notícia de que Eduardo Bolsonaro vai se licenciar temporariamente do cargo para o qual foi legitimamente eleito. Eduardo tem o nosso respeito. O Partido Liberal segue a postos acreditando na força política do nosso país e nas instituições. Eu não entendi a parte final, mas tudo bem. Opa, Vivi, mas eu ia começar minha fala exatamente com a mesma frase. É com tristeza que eu recebo a notícia. Por quê? Mas assim, o Partido Liberal segue acreditando na força política do nosso país, nas instituições. O Eduardo Bolsonaro está lá justamente por conta de uma instituição corrompida, que é o STF, portanto, ele corrompeu a principal instituição, que é o direito. Está corrompido, é por isso que ele está lá. Sim. Agora, como é que eles lamentam, dão força e acreditam na instituição? Isso que eu não entendo no PL. O texto foi mal escrito. O que eu acho que o PL quis dizer, que é o que eu iria dizer aqui, é que a decisão foi política tomada num ambiente que não há nenhuma segurança jurídica. Como não se confia mais num julgamento correto, honesto e imparcial, o Eduardo Bolsonaro tomou a decisão política de ficar nos Estados Unidos e de lá batalhar para que a democracia seja retomada no Brasil. E o prazo estabelecido é até 120 dias. Então, o que o professor Suano falou é muito importante. Ele terá 120 dias para decidir se consegue fazer o que ele pretende, retorna e reassume o cargo, ou se o suplente, ou o próximo mais votado, né, ele assume.